Fala, turminha, estamos aqui mais uma vez para mais um conteúdo de história, onde hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo do Império Romano, né? Já vou pedir, assim como eu peço em todas as aulas, para que vocês vão lá buscar o livro, né, do terceiro bimestre de vocês e abrir na página 237, que hoje nós vamos ver um capítulo chamado A Primeira Fase do Império Romano. E esse conteúdo, ele é, entre aspas, um pouco chatinho. Por quê? Porque, basicamente, nesse capítulo, nós não vamos ver nenhum conflito, nenhuma guerra, nenhum grande acontecimento, porque esse capítulo, ele tem como objetivo principal que vocês conheçam as principais famílias que estiveram no poder durante o Império Romano. Quando famílias dominam a política de um determinado período, geralmente são chamadas de dinastias. Então, o início, essa primeira fase do Império Romano, como é o nome do nosso capítulo, ela vai ser formada por algumas dinastias. Entre elas, a dinastia Júlio-Claudiana, tá? Depois vem os Flávios, e por último vem a dinastia Antonina. Então nós vamos citar principalmente essas famílias, essas dinastias. E aí a gente folheando as páginas de nossa apostila, de nosso livro, nós vamos conhecendo o nome dos principais líderes dessas dinastias e mais ou menos algumas características de como foram seus governos. Né? Por exemplo, a dinastia Júlio-Claudiana, como fala na página 237, vem falando de vários imperadores. Por exemplo, a Júlio-Claudiana ela foi formada por membros de todas as famílias de Augusto, que foi o antigo imperador que estudamos na aula anterior, e a família de Lívia Drusa Cláudia, que foi a primeira imperatriz romana e viúva de Augusto, no caso, tá? A gente viu que Augusto, ele veio do segundo triunvirato e tal, tudo aquilo que a gente estudou na aula anterior, e quem não se lembra pode procurar essa aula no nosso canal, beleza? Depois de Augusto, quem o sucedeu foi Tibério, né? Nós já falamos de Tibério também na aula anterior. E assim, chegando ao poder com 56 anos, Tibério demonstrou respeito às tradições ao Senado e provou ser um bom administrador. Porém, depois ele sofreu uma tentativa de assassinato de um prefeito, tá? Ele, por um momento, ficou meio abalado, foi para um refúgio e tal, mas depois ele resolveu voltar e meio que se vingar, meio tentar organizar a situação, já para que não acontecessem novas tentativas de golpe, novas tentativas de assassinato. Né? Então, como resposta a essa traição, Tibério estabeleceu uma lei da majestade, que julgava crimes contra o imperador como crimes contra a república. Além disso, Tibério estabeleceu um verdadeiro estado de terror em Roma durante algum tempo após o seu exílio. Então vamos dizer que essa tentativa de assassinato, esse golpe, ele meio que abalou psicologicamente o Tibério. Né? Então começou com o governo tentando administrar as coisas, depois ele foi abalado e acabou causando um terror no governo de Roma. Depois de Tibério, vem o Caio Júlio César Augusto Germano, mais conhecido como o Calígula. Né? E aqui no texto tem dizendo que Calígula começou bem seu governo, mas repentinamente, ou seja, rapidamente, começou a demonstrar um comportamento bastante obscuro. Calígula, ele é uma das figuras mais conhecidas da história do Império Romano, justamente por causa desse seu comportamento. Então ele gastou demais em construção de grandes obras e acabou causando fome entre a população e empreendeu uma série de assassinatos em Roma, causando uma enorme sensação de medo na sociedade. Tá? Além disso, uma coisa bem marcante do governo de Calígula é que ele nomeou o seu cavalo, chamado Invictus, para o cargo de cônsul e sacerdote. Então ele passou a nomear um animal, o seu cavalo, para um cargo político. Então um total abuso de autoridade, até que no fim das contas ele acabou sendo assassinado. Quem substitui o Calígula é o seu tio, chamado Cláudio,
né? Cláudio ele não tinha muita popularidade nem mesmo entre os familiares, mas ele acabou demonstrando ser um bom administrador do tesouro público, das finanças, né? E também um bom estadista, um bom imperador. Porém, no final das contas, o Cláudio acabou sendo assassinado por sua quarta esposa, um cara que gostava de casar bastante, a chamada Agripina, e a Agripina o envenenou, né, colocando no poder o seu filho, que era o Nero. O Nero não é da época de vocês, mas antigamente nos computadores tinha um programa que copiava CD e DVD. Hoje em dia nem tem, né? Mas CD e DVD eu tô ficando velho. E aí tinha um aplicativo chamado Nero. E aí nesse aplicativo o símbolo era uma bolinha com fogo dentro. E era uma referência ao imperador Nero. Por quê? Porque Nero ele é conhecido por uma ação que ele fez, que ele assassinou muita gente. Né? Inclusive o Nero matou a sua mãe e a sua esposa. E outra coisa que ele fez foi que ele perseguiu os cristãos, porque os cristãos não queriam tratar Nero como um deus. Então ele incendiou a cidade de Roma. Ele tacou fogo em Roma. E isso acabou marcando muito o seu governo. Depois ele acabou se suicidando no ano de 68 a.C., pois o Senado havia o considerado inimigo público. E diversas revoltas estavam acontecendo contra seu governo. Depois de Nero vai começar outra dinastia, né, que são os Flávios. E aí nessa dinastia tem o Galba, Marco Sávio, Otto. Depois tem o Vespasiano, né, que segundo nosso livro tem dizendo que Vespasiano governou e reorganizou as finanças do império, restaurou a ordem interna e rapidamente associou seu filho Tito ao poder. Então sempre seguindo essa lógica. O imperador bagunça, o outro tenta restabelecer a ordem. Nem sempre isso é possível, né? E aqui e acolá aparece um bom governante que reorganiza as finanças, que consegue expandir ainda mais o poder do Império Romano, tá? Depois da dinastia dos Flávios, vem a dinastia Antonina. E aí no nosso livro, na página 238, tem falando os principais nomes que lideraram, né, que foram imperadores na dinastia Antonina, que foi o Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Lúcio Vero e Cômodo. O Trajano, ele resgatou o império de uma crise financeira, foi o responsável pela construção do maior fórum de Roma, construção de inúmeros mercados, né? E além disso, foi com ele que o império atingiu sua extensão máxima, ou seja, o seu maior crescimento. Acabou morrendo em 77 d.C. e quem o sucedeu foi Adriano. Já esse Adriano, ele não queria expandir tanto como o seu antecessor Trajano, né? A sua forma de governar, ela buscava mais assegurar a paz e completar a organização do império. Então ele vivia assim um pensamento diferente. Em vez de crescer, ele preferia organizar, tá? E ainda vem dizendo que foi um grande administrador, alcançou seus objetivos, teve uma inquestionável diplomacia, mas foi também responsável pela evolução do império em direção ao Estado centralizador. Por último, na página 240, ainda vai falar sobre alguns nomes, como Tito Aurélio Fúvio Boionil. Depois vai falar de outro Marco Aurélio, né, que existiram vários Marco Aurélios no Império Romano. E aí, por último, vem falando com o Marco Aurélio Cômodo Antonino, onde o seu reinado foi caracterizado como um período de terror e conspirações, e ficou conhecido como um imperador de caráter medíocre e influenciável. Né? Foi com ele que terminou a dinastia dos Antoninos. Então, como eu falei, esse nosso capítulo ele está concentrado em citar dinastias, citar líderes e como foram as características desses governos, tá, pessoas? Na página 241 começam as nossas questões, todas aquelas tradicionais questões de final de capítulo, são 20 e vão até a página 244. Beleza, pessoas?
Então, por hoje é só isso. Um texto, um conteúdo, né? Sem tantos detalhes assim, praticamente só citando nomes e características do seu governo, mas ficam aí as 20 questões para serem respondidas. Lembrando que mais tarde tem aula online. Beleza, pessoas? Então, valeu, falou, é nóis.